Bom dia, pessoal! Tudo bem? Hoje é segunda-feira aqui, né? Não sei em que momento você está assistindo aí. Eu sou Leandro Vargas, para quem está passando aí. Esse é o de 30 em 30. Aquele momento que a gente se reúne em alguns dias aqui da semana para trocar alguma ideia com você sobre alguns conteúdos que aparecem nos meus trabalhos diários, ou nos meus estudos, ou nas minhas mentorias com os meus clientes, os meus programas educacionais. E hoje eu quero conversar com vocês aqui que estão passando no de 30 em 30, nessa segunda-feira que o ano começou, né? Hoje realmente é o 1º de janeiro. E eu quero falar com vocês hoje sobre alguma coisa que muda totalmente o jogo quando tu olha com carinho para isso, tá? Quero falar para vocês hoje sobre um dos pilares mais importantes de uma carreira de sucesso de um profissional da área da beleza, que nada mais nada menos que é conhecimento. É importante a gente lembrar aqui que talento, ele não sustenta uma carreira. O talento, muitas vezes, ele é o ponto de partida. Você tem o talento, a aptidão para fazer alguma coisa de forma mais fácil, que aquilo te deixa mais feliz, mas ele não é garantia nenhuma de sucesso. Talento não é garantia de sucesso. E aí o que eu quero falar com vocês um pouquinho hoje é o impacto que o conhecimento tem sobre essa sua carreira que está em construção. Esse é o ponto de partida. Então, esse é um dos pilares, né? Nós temos vários pilares que sustentam uma carreira de sucesso, mas um pilar específico é o conhecimento. E é por isso que eu trouxe ele aqui. Eu sei que é início do ano, né? Hoje muitos de vocês estão olhando como realmente agora o ano começou. E às vezes a gente sai meio que, o que eu vou fazer? Eu preciso fazer um curso, eu preciso comprar um curso, né? Quantos de vocês aí já compraram cursos digitais e não fizeram? Quantos de vocês já deixaram de ir num curso ou foram num curso e não aprenderam nada com ele? Ou ele nem fazia sentido no que vocês estavam fazendo? E aí nessa conexão de hoje aqui, eu quero tocar em alguns pontos relevantes na hora de escolher quais são os conhecimentos que nós vamos agregar para esse novo cenário, que esse conhecimento contribua para a nossa carreira e a evolução que nós temos. Não é só talento, não é só carisma, não é só marketing. Às vezes a gente se foca numa única coisa, mas o mais importante é lembrar que uma carreira de sucesso ela é pivotada em muitas facetas. Eu tenho muitas coisas que eu tenho que olhar ao mesmo tempo. Às vezes é desesperador, às vezes é perturbador de dizer, Leandro, é tanta coisa. E porque quem tem uma carreira de sucesso olha para muitos pontos ao mesmo tempo. Cuida para não perder o foco, mas tem que lembrar que carreira é feita por vários elementos e não um só. E o conhecimento aplicado é um deles, é um que move realmente todo esse processo. Conhecimento isolado, ele é só informação. Agora, conhecimento aplicado, ele é transformação. Eu conheço muita gente que tem muito conhecimento, mas não sabe o que fazer com ele. E a coisa talvez mais importante que existe nessa hora é eu conseguir agregar conhecimento que ele está conectado com a minha trajetória, com os meus objetivos, com o que eu quero do meu futuro. E acima de tudo, quando eu trago um conhecimento, eu tenho que conseguir utilizar ele e transformar não só a mim, mas todo o meu negócio e tudo aquilo que eu quero levar para os meus clientes. Atualmente, por exemplo, eu já tenho muitos conhecimentos que eu reuni, e eles são pequenos, perto do universo que tem, só que a inquietação me faz buscar sempre mais. Agora, eu acabei de começar uma pós-graduação em neuropsicanálise. Nossa, por que isso, Leandro? Porque eu sou formado em marketing, eu tenho curso de coaching, eu tenho um MBA em gestão de pessoas com foco em processos, pessoas e resultado. Mas eu também lembro que dentro dos meus conhecimentos eu preciso entrar um pouco mais nessa seara de entender o comportamento humano. Nada melhor do que entrar da psicanálise, mas também da neurociência. Então olha como eu vou agregando conhecimentos que eles façam sentido dentro daquilo que eu estou construindo. Então vamos começar a conversar um pouquinho sobre isso. E eu quero primeiro falar que conhecimento transforma o ofício que você tem em profissão. Nossa, que coisa diferente isso, Leandro. Porque o ofício, conhecer o seu ofício profundamente vai mudar a tua postura. Quando você decide que a sua carreira vai seguir um determinado ofício, no caso o cabeleireiro, esteticista, o gerente de salão, eu preciso conhecer o meu ofício profundamente para mudar minha postura em relação não só ao que eu faço, mas também ao mercado. E quem entende o que faz, explica melhor.
Eu tive bastante dificuldade quando eu comecei a minha trajetória com a minha empresa, né? A minha empresa ela é jovem, ela tem 3 anos. Ela acabou de fazer 3 anos agora no início de fevereiro. E eu tinha bastante dificuldade de explicar para as pessoas o que eu fazia, né? E aí quando tu tem dificuldade de explicar o que tu faz, porque tu ainda não entende muito bem o que tu faz. E hoje está claro o que eu faço, hoje eu tenho certeza do que eu faço, qual é a minha missão, o que a minha empresa se propõe. Eu sou um acelerador de carreiras e negócios da área da beleza. Então meu foco é esse. Meu foco, eu sei quem é meu público, eu sei o que eu tenho para onde que eu tenho que olhar e o que eu quero transformar nas pessoas e nos negócios. Então, o primeiro lugar é entender o que faz, explica melhor. Então, hoje eu consigo explicar muito bem para os meus clientes o que eu faço. Olha como eu mudo o jogo. Quem explica melhor gera confiança também. Porque aí a pessoa consegue te entender e ela diz, uau, perfeito, entendi, compreendi, agora eu quero te ouvir com mais detalhamento. Então, esse é um ponto muito importante. Quem explica melhor gera confiança. E quem gera confiança aumenta o valor percebido. Toda vez que alguém decide pagar pelo teu negócio, toda vez que alguém decide investir no que você está fazendo, ela está fazendo isso porque ela percebeu o valor em você. Ela consegue olhar e perceber que existe o valor ali. Para isso, eu tenho que ter confiança, eu tenho que conquistar a confiança das pessoas. E confiança ela só é gerada através de boas explicações, de forma clara, sustentável, um discurso que esteja alinhado com aquilo que você faz na prática. É aí que o jogo começa a ser, realmente a fazer sentido na cabeça dos clientes e do mercado. Conectar com, né? O conhecimento ele precisa conectar com técnica, com domínio, com clareza, com segurança. Todos esses elementos, eles são importantes na hora de escolher um conteúdo que você quer absorver e também transmitir. Então eu preciso conectar essas coisas, técnica, domínio, clareza e segurança. É assim que a gente fica forte na cabeça dos clientes. Quando você sabe o que está fazendo, o cliente percebe. Isso é bem importante, porque o cliente às vezes ele não te compra pura e simplesmente porque ele não tem certeza. Ele olha para você e diz, essa pessoa não sabe o que está fazendo. E às vezes você até sabe, mas de alguma forma não está conseguindo transmitir, não está passando todo o domínio que tem, não está sendo claro o que a tua proposta transformaria. Porque pode pensar que todo mundo que te procura porque quer uma transformação. Ela quer transformar alguma coisa na vida dela. Seja no cabelo, seja na pele, seja na unha, seja lá onde for. No meu caso, que o meu trabalho é compartilhar conhecimento, a pessoa quer uma transformação interna também. Então todo mundo te busca querendo uma transformação. E essa transformação é para ser melhor do que é. Seja esteticamente ou até mesmo internamente, como é o meu caso quando eu estou compartilhando com os meus clientes. Mas acima de tudo, o cliente sente quando você está preparado para entregar essa transformação prometida para ele. Ok? Agora, atualização constante é sobrevivência. Nós estamos num mercado muito acelerado de conhecimento que gira muito rápido, que troca muito, que faz muita descoberta, né? Existem muitas descobertas que são feitas constantemente. O mercado evolui rápido, as ferramentas evoluem rápido, todo dia tem ferramentas novas para a gente trabalhar. E a comunicação evolui muito rápido. Às vezes a gente se comunica de um jeito e em determinado momento essa comunicação já não funciona mais. Por quê? Porque o comportamento do cliente também evolui. Não é só o mercado, as ferramentas, a comunicação, a técnica. O comportamento do cliente evolui e acompanha essa mudança no mercado. E quem não evolui, fica para trás. Quem fica ali estagnado, parado, só trabalhando, fica para trás. O profissional, quando ele vai ficando cheio de experiências, ele começa a ficar mais reativo às coisas. Ele não quer mais tanta mudança. Só que a mudança é a nossa constante, as coisas vão mudar o tempo inteiro. E novos mercados se abrem para novas pessoas, muita gente chegando com novidade, novos entrantes nesse mercado, e quem não evoluir vai ficar para trás. Mas tem que ter cuidado nessa hora. Qual é o cuidado que eu quero que vocês tenham? Não é fazer todos os cursos do mundo porque tá tudo na moda. Não, não é isso.
É escolher estrategicamente quais são os conteúdos que fazem sentido para você. Você é um profissional, né, que está em evolução, mas essa evolução tem que acompanhar a tua trajetória. Essa evolução, ela tem que fazer sentido dentro das escolhas que você fez e da carreira que você pretende desenhar. E aí eu vou te fazer uma pergunta que é uma pergunta chave. Essa pergunta, ela tem que ser feita cada vez que você esbarra em algum novo conhecimento. Chegou um vendedor aí, né? Você dono de salão ou pessoa que trabalha no salão, toda hora tem um vendedor aí dentro querendo te vender um curso novo. E quando tu rola o feed, também toda hora está aparecendo ali um curso novo para comprar. Qual é a pergunta que eu quero que você faça nessa hora? Isso está alinhado com os meus objetivos? Né? Essa é a frase mais importante. Esse curso, esse conteúdo, ele está alinhado com os meus objetivos? Ele faz sentido? Eu vou investir o meu tempo, o meu recurso, porque olha só, a coisa mais importante que a gente tem que avaliar nessa hora são os nossos recursos. Nós temos, eu gosto de dividir em 3 pilares de recursos, né? E esses recursos, eles são limitados. Quais são eles? Eu tenho o recurso de dinheiro, que é o que todo mundo já conhece e sabe que, será que eu vou botar o meu dinheiro nisso ou não? Então esse é um recurso. Mas tem outros 2 recursos que às vezes a gente não para perceber o quanto eles são importantes e às vezes eles são até mais difíceis de recuperar do que o próprio dinheiro se eu perco. O segundo recurso é tempo. Tempo é escasso, tempo é limitado e esse é um recurso extremamente importante. Será que eu quero colocar esse recurso neste conteúdo? E o terceiro recurso é energia. Então, tempo e energia, se eu gastar no lugar errado, eu não recupero. Eu não consigo mais. Eu botei ali e não vou ter mais volta. E aí eu tenho que lembrar. Isso está alinhado com o que eu quero fazer? Está alinhado com os meus objetivos? E aí eu vou definir olhando. Se ele está alinhado, vale realmente a pena eu colocar esses meus 3 recursos poderosos nele? Dinheiro, tempo e energia? Essa é a frase que você tem que fazer antes de pensar em qualquer conteúdo, qualquer curso que você vai avançar sobre ele. Atualização sem direção vira distração. Comprar curso sem saber para que ele serve, sem estar claro que aquilo vai te ajudar, ou ir em algum lugar que você não sabe por que aquilo vai te contribuir, essa atualização ela vira uma distração, porque ela não está alinhada com o teu objetivo. Então lembre, na hora de escolher um conteúdo, na hora de escolher quem seguir, quem ouvir, que curso fazer, lembre de atualização sem direção vira distração, só serve para te distrair. Agora vamos pensar assim, praticar o que se estuda. Esse talvez seja um dos elementos mais importantes nessa hora. Não adianta nada fazer um conteúdo que você não está alinhado estrategicamente com o teu objetivo, que aquilo vai contribuir, que vai te fazer melhorar, se você não sabe para que você vai usar aquilo. E aí nessa hora, quando eu trago um conhecimento novo para o meu portfólio, eu tenho que lembrar de praticar o que se estuda. E aqui entra a maturidade. É muito importante nessa hora ter maturidade. Curso sem prática é entretenimento. Tu só encheu a tua agenda, tu só encheu o teu dia, tu passou um dia lá, tu falou que tu fez um curso, porém, curso sem prática é entretenimento. Tu só ficou ali entretido com o que estava acontecendo e não vai usar ele na prática. Aprender sem aplicar é acumular. Não adianta nada eu ir lá acumular conhecimento se eu não sei para que eu usar aquele conhecimento, se eu não coloco ele em prática. Técnica só vira habilidade na repetição. Todos vocês que estão aí do outro lado só conseguiram evoluir, só conseguiram avançar, só conseguiram melhorar em alguma habilidade quando vocês praticaram ela. Eu vejo gente ir num curso, aprender uma habilidade nova, só que quando volta para o salão, não aplica. E sabe por que não aplica? Porque não pega modelo, não repete o que fez, acha que vai usar aquilo que viu no curso quando apareceu uma cliente para fazer aquilo. E a gente sabe que depois do curso, conforme os dias vão passando, tu vai perdendo capacidade de lembrar aquilo que tu viu no curso. Vai diminuindo muito o que tu absorveu do curso. Como é que tu faz para que esse conhecimento realmente seja fixado na tua mente? Praticando.
Então, quando vai num curso, chega no salão, tem que praticar, tem que pegar modelo, tem que exercitar. Técnica só vira habilidade com repetição. Eu fui escovista durante 5 anos, 3 anos e meio mais ou menos, eu fui só escovista. E o tempo que eu era escovista, como é que eu fui ficando melhor? Repetindo. Mas lá no início, eu não tinha cliente para repetir. Eu pegava as colegas de trabalho, eu pegava as meninas da recepção, eu trabalhei no shopping, eu ofertava escovas de graça para as vendedoras das lojas, pura e simplesmente para poder praticar, repetir, exercitar. Era isso que eu fazia sempre, para estar sempre um passo à frente, para estar sempre conseguindo, de alguma forma, evoluir naquilo que eu tinha absorvido de conhecimento. Então, de novo, aprender a se aplicar é acumular. E técnica só vira habilidade na repetição. Quanto você repete mais, melhor você fica nela. Ação prática: estudar, aplicar, revisar, ajustar. Eu estudo, eu aplico, eu reviso o que eu fiz e automaticamente eu descubro aonde que eu tenho que ajustar. Esse é o caminho legal aqui do jogo. Eu vou melhorando, eu vou lapidando, eu vou desenvolvendo a técnica, eu vou ficando cada vez melhor naquela nova habilidade que eu agreguei. E aí depois você vai chegar num estágio que vai olhar para trás e vai falar assim: eu achava tão difícil fazer isso e agora é tão fácil. E não é que aquilo deixou de ser difícil. Na verdade, aquilo só ficou mais simples porque você ficou melhor. Nunca fica fácil. Você fica melhor. E por que você fica melhor? Porque pratica. Porque repete. E aí vai ficando, na sua concepção, vai ficando fácil. Mas não é. Você ficou melhor. Olha que bacana isso, né? Isso é o quê? Evolução. Repetição transforma conhecimento em autoridade. A busca é sempre ser uma autoridade naquilo que você faz. Como que você se transforma em autoridade? Repetindo, repetindo, repetindo. Automaticamente isso vai te fazendo ficar melhor. Não fica mais fácil, você fica melhor. Agora vamos pensar o seguinte, tá? A gente faz todo esse processo, a gente realmente vai lá, estuda, a gente começa a praticar, só que a gente comete um erro que muitas vezes nos faz parar de repetir, nos faz parar de treinar. É o erro da comparação. A comparação faz com que você muitas vezes abandone esse processo, porque tu olha para o lado, vê um colega numa curva de evolução à frente da sua e começa a se comparar e a se julgar. Nossa, olha como que eu estou fazendo, tá ruim. Claro que pode não estar tão bom como aquele colega, mas a curva dele de desenvolvimento está num estágio diferente da tua. Pode estar no início de desenvolvimento de uma habilidade e ele já está há muito mais tempo fazendo aquilo. Então abandone essas comparações equivocadas, porque você está comparando pessoas diferentes em momentos diferentes e isso só vai te prejudicar. Cada profissional tem um tempo de desenvolvimento. Tem alguns que são mais rápidos, tem alguns que são mais lentos. E às vezes esse que é mais rápido e mais lento, se trocar o tipo de conhecimento que ele está absorvendo ali, essa visão pode mudar por completo. Ele pode ficar, aquele que é mais rápido em algum conhecimento, ele pode ficar muito mais lento em outro conhecimento. E vice-versa. Então, cada profissional tem um tempo de desenvolvimento. Comparação distorcida vai gerar frustração, porque tu vai te comparar com algo que não é comparável. Então evita esta comparação. O foco precisa ser a evolução pessoal. Eu só permito aos meus clientes que eles se comparem a si mesmos. Que é o quê? O processo evolutivo. Ontem eu era menos. Hoje eu sou um pouquinho melhor. Por que eu sou um pouquinho melhor? Porque eu estou evoluindo dentro do meu processo. E aí automaticamente eu não tenho que me comparar com o lado externo, mas sim com a minha versão anterior. A minha versão de ontem. Essa versão de hoje, ela tem uma proposta de evolução em relação à minha proposta, à minha versão do dia anterior. Essa é a comparação que é permitível, né? Quando a gente se compara com si mesmo. E aí eu tenho que lembrar vocês de fazer algumas perguntas importantes nessa hora. São perguntas chaves que você tem que fazer. Estou melhor que ontem? Essa é a pergunta número 1. Eu estou melhor que ontem? Eu consegui evoluir em relação à minha versão do dia de ontem?
Estou mais preparado que ano passado? Né? O ano passou, esse ano, né? Agora que a gente está aqui no início do ano, estou mais preparado que o ano passado? Estou mais estratégico? Será que eu estou avançando de forma mais estratégica ou continuo fazendo as coisas do mesmo jeito? Olha que importante a gente lembrar dessas 3 perguntas na hora de se autoavaliar e aí sim comparar o que é certo, comparar a sua versão atual com a sua versão anterior e automaticamente olhar para o futuro pensando qual é a melhor versão de você que você deseja construir. Quem é essa versão desta pessoa? Eu, Leandro, quando eu me olho lá no futuro, quem é esse Leandro do futuro? E eu estou em evolução, eu já melhorei em relação ao Leandro do passado, olhando para esse Leandro que eu quero ser no futuro. Essa é a comparação correta de ser feita nessa hora. Comparação atrasa, evolução constrói. Quando a gente entra nessa esfera de comparação, de ficar olhando para os lados, isso gera distração, a gente não consegue evoluir. Mas o que importa mesmo é a evolução, porque é a evolução que constrói, é ela que faz com que você fique melhor. E aí depois que você acumula conhecimento, vem um novo estágio, que é o estágio de compartilhar o que você sabe. Eu vou lá e construo uma base de conhecimento, eu agrego conhecimento, eu vou ficando melhor naquilo que eu faço e aí automaticamente eu chego um momento que eu preciso, né, transbordar, eu tenho que ir além da borda, eu tenho que espargir aquele conhecimento que eu busquei, que eu trouxe e que agora eu tenho que realmente compartilhar. Compartilhar, pessoal, gera autoridade. É muito importante lembrar que a autoridade ela não é construída só com a execução do teu trabalho, ela acaba sendo construída com o compartilhamento também. Eu vejo muita gente hoje fazendo ações de rede social, transmitindo muitas coisas na rede social e que esquece que um dos pilares importantes que pode ser utilizado numa rede social é o pilar da transmissão de conhecimento, porque isso gera autoridade. E quando a pessoa te observa como autoridade, o teu valor frente ao mercado fica muito maior. As pessoas te dão muito mais crédito, elas aceitam pagar muito mais por você, porque ela percebe que você não é um profissional comum, você é uma autoridade. Então, compartilhar o que você tem de conhecimento gera autoridade. As pessoas começam a te seguir e começam a perceber que você sabe realmente do que está falando. Ensinar posiciona. Leandro, mas eu não sou professor, eu não quero ministrar um curso. Mas você não precisa ministrar um curso para ensinar. Você pode ensinar os seus próprios clientes. Quando você compartilha o teu conhecimento com a tua cliente final, ela percebe o quanto você tem de conhecimento e automaticamente ela te enxerga como autoridade. Ela muda o teu posicionamento. Conteúdo digital constrói percepção de valor. Não basta, às vezes, só fazer o trabalho de executar o seu serviço. Ou fazer uma rede social fria que pura e simplesmente está seguindo modinha, entrando em trend, fazendo isso e aquilo. Na verdade, compartilhar conhecimento na rede social te gera autoridade, porque os clientes percebem o quanto você conhece sobre o negócio, o quanto você domina a sua área. Então, essa transmissão de conhecimento, ela vai te ajudar numa produção de conteúdo, que deve ser variado. Tem que ter várias coisas na tua produção de conteúdo, mas nunca esqueça o pilar do compartilhamento de conhecimento. E esse vai realmente movimentar e vai te dar muito mais valor. E quem ensina se torna referência. Quem ensina, pode notar várias pessoas hoje que elas têm produtos digitais, que elas levam conhecimento para a rede social, é justamente porque elas se transformaram em referência. As pessoas buscam elas para saber sobre determinado assunto. Não perca essa oportunidade. Você aí do outro lado tem muito conhecimento sobre aquilo que faz. Use isso a seu favor e faça com que o teu cliente perceba o quanto você é bom naquilo que faz, o quanto você é autoridade naquilo que se propõe a levar para o mercado. Não espere estar 100% pronto. Essa é uma das piores falhas que as pessoas cometem. As pessoas acham que nunca estão prontas para compartilhar o que sabem. E a gente nunca está 100% pronto. Lembra que sempre que você compartilhar um conhecimento, vai ter alguém
que está começando na carreira ou que está lá no início, que tem menos conhecimento do que você. A gente sempre tem pessoas que sabem mais do que a gente e a gente sempre tem pessoas que sabem menos do que a gente. Quando a gente se propõe a compartilhar o que a gente tem, a gente automaticamente está olhando para aquelas pessoas que podem ser ajudadas por aquele pouco conhecimento que a gente tem. Eu, Leandro, tenho pouco conhecimento perto dos mestres que eu vou lá, bebo na fonte, estudo com eles. Mas eu sei que tem pessoas que eu posso ajudar tentando transmitir um pouquinho do conhecimento que eu tenho. Se eu ajudar uma ou duas pessoas, isso já faz toda a diferença. Mas acima de tudo, as pessoas me enxergam como alguém que deseja fazer esse compartilhamento. Pode ser que eu não tenha tanto ainda, mas eu vou continuar buscando. Então não espera estar 100%. Compartilha o que você tem e continua melhorando, continua evoluindo, continua ficando melhor. Mas já vai compartilhando. E outra coisa importante, a gente acaba não compartilhando muitas vezes o que sabe por causa dos julgamentos. A gente tem medo dos julgamentos. Mas uma coisa que eu aprendi nessa trajetória de rede social, que é muito julgadora, muito mais até do que no âmbito pessoal, físico, né? Uma coisa que eu aprendi, e eu nem me lembro de onde que eu ouvi essa frase, mas é que você nunca vai ser criticado por alguém que é melhor do que você. Normalmente as pessoas que te criticam são pessoas que têm menos conhecimento que você. E quando elas enxergam que tu está compartilhando ali, que você está dividindo com as pessoas, sabe o que acontece? Automaticamente elas querem te diminuir. Não é porque elas sabem mais do que você, porque quem sabe mais do que você, quem é melhor do que você, está trabalhando, está ocupado, está fazendo o que tem que ser feito. As pessoas que vão te criticar são pessoas que não vão agregar em nada. Então não tenha medo de julgamentos, não espere estar 100% pronto. Vai lá e transmite o conhecimento que você tem. E isso vai te transformar em autoridade. Automaticamente, o cliente vai te dar muito mais valor quando ele te enxergar nessa posição de autoridade. A autoridade nasce da generosidade com conhecimento. Conhecimento acumulado sem ser dividido é egoísmo, né? E aí tu não tem como evoluir. Vai lá e transmite, vai lá e divide o que você tem. Eu tenho vários cursos que as pessoas têm que me pagar, elas têm que comprar, eu tenho toda a minha mecânica de trabalho, né? As pessoas me contratam para eu ajudar elas a evoluir na carreira, mas eu tenho vários momentos que eu vou lá e compartilho o conhecimento porque eu gosto, porque eu acho que eu posso dividir um pouco disso. Isso é generosidade. Muita gente me deu conhecimento de graça. Eu tenho essa obrigação de transmitir isso de uma forma também que eu faça uma retribuição com esse universo. Conecte conhecimento com metas, né? Todo conhecimento que você for buscar, ele tem que ter um sentido lógico que esteja alinhado com as suas metas. E aqui entra a questão da estratégia, né? Então, buscar conhecimento de forma aleatória e perdida não faz sentido. Escolha bem quais os conhecimentos que você vai agregar e de que forma você vai usar isso a seu favor. Nessa hora, eu tenho que olhar estrategicamente. O que você estuda precisa ter destino. Lembra que eu falei? Recursos escassos. Nós temos 3 blocos de recursos que a gente tem que saber como usar eles. Dinheiro, tempo e energia. Esses recursos eles são escassos, então eu tenho que direcionar ele de forma estratégica para aquele conteúdo, para aquele conhecimento que eu possa usar ele dentro do que eu quero. Então, o que você estuda precisa ter destino. Para que isso vai ser usado? O que você aprende precisa estar alinhado com as suas metas. Então, você criou suas metas, você tem os seus objetivos e você vai buscar conhecimento alinhado com as suas metas. Eu estou olhando para quem eu quero ser, eu tenho que buscar conhecimento para isso. Eu não posso ficar espalhando de forma aleatória, porque eu vou estar investindo os meus recursos escassos no lugar errado. Conhecimento precisa gerar posicionamento, faturamento, diferenciação e crescimento. Eu separei esses 4 aqui, eu anotei esses 4 para falar para vocês por que o conhecimento ele precisa focar nisso. Em primeiro lugar, que conhecimento ele tem que te ajudar a se transformar em autoridade. E quando tu te transforma em autoridade, tu te posiciona frente ao mercado, tu começa a dizer quem você é, de forma estratégica. O conhecimento que é agregado, ele também tem que gerar faturamento, né? É o famoso ROI, é o retorno sobre investimento. O que é o retorno sobre investimento? Eu estou investindo dinheiro, tempo e energia em alguma coisa e eu espero que aquilo me dê um retorno financeiro. Eu tenho que faturar sobre aquilo. Não é só um conhecimento por nada. Eu estou investindo nele e esse investimento ele é juro composto. Eu preciso usar isso de alguma forma para trazer. Nada melhor do que aumentar faturamento através do canal da diferenciação.
O que é a diferenciação? Eu que sou formado em marketing, no marketing a gente fala sempre que diferenciação, o processo do marketing de diferenciação é pegar produtos iguais e transformar ele em coisas desiguais. É como tu pegar duas bebidas e uma bebida ela vai ser melhor do que a outra, não só pelo sabor, porque cada um tem o seu paladar e cada um escolhe aquele sabor que mais lhe agrada, mas a gente cria diferenciação sobre elas através de posicionamento, através de como ela se comunica. É isso que muda. Então nessa hora um conhecimento bem escolhido ele vai gerar diferenciação. As pessoas vão olhar para você de uma forma diferente. Então todo o conhecimento que eu reuni, Leandro Vargas, reuni aqui nessa minha trajetória, é para gerar uma diferenciação frente ao mercado que eu atuo, para que eles olhem outras pessoas que podem ser vistas como meus concorrentes e eles consigam avaliar do porquê que eles vão escolher o Leandro e não escolher outra pessoa. Então, eu sou formado em marketing, eu tenho anos de experiência no salão, eu trabalhei numa multinacional voltada para o mercado da beleza, eu tenho uma especialização, eu tenho um MBA em gestão de pessoas, agora eu sou pós-graduando em psicanálise clínica, neuropsicanálise clínica. Esses conhecimentos eles estão voltados para quê? Para a área que eu atuo, é isso que eu quero. Então ele me gera diferenciação e automaticamente todo conhecimento tem que gerar crescimento. Conhecimento por nada não adianta, só fazer porque faz. Eu não era formado em marketing ainda, eu não tinha graduação completa e eu liderava uma pessoa que ela tinha 2 graduações e 2 pós-graduações, sendo que uma delas tinha sido feita em Portugal. E eu era o líder dela. Então, não significa nada tu ter acúmulo de conhecimento se tu não consegue converter aquele conhecimento realmente em algo palpável, né? Algo tangível, que as pessoas percebem que você sabe usar aquilo, que você é diferente do teu concorrente. Esse conhecimento me aproxima do meu objetivo? Faça essa pergunta-chave na hora de escolher um curso, escolher uma graduação, escolher uma pós-graduação. Esse conhecimento, ele me aproxima do meu objetivo? Aprender sem estratégia não muda patamar, porque eu só estou acumulando conhecimento. Conhecimento, pessoal, é o pilar invisível da alta performance. Todo mundo acha que é motivação, que é disciplina. Essas coisas elas são extremamente importantes. Mas se eu não tenho conhecimento, eu nada mais vou ser do que um incompetente proativo. E eu aprendi isso dentro da multinacional que eu trabalhei. A coisa mais perigosa para uma organização é um incompetente proativo. É aquela pessoa cheia de vontade, cheia de motivação e às vezes até de disciplina, mas ela é incompetente. O que é incompetente? Ela não tem as competências necessárias para exercer aquele papel. As pessoas elas gostam de sujar as palavras, né? Transformar palavras em ofensas. E acham que incompetente e ignorante são palavras ofensivas. Na verdade, não. O incompetente é aquele que não tem competência. Ele ainda não agregou a competência para tal. Não é um xingamento. É um estágio. Eu sou incompetente sobre algo quando eu não tenho esta competência. Eu posso vir a ter, mas hoje eu não tenho. E a mesma coisa é ignorante. Ignorante não é uma pessoa ruim. É aquela pessoa que ignora algo. Ela não tem noção sobre aquilo. Isso é ignorar. Eu não sei que aquilo existe. Essas palavras elas ficaram muito pesadas, elas foram deturpadas e elas machucam às vezes do jeito que é colocado, mas elas são um ponto de partida de um indivíduo que quer ficar melhor. E ele vai ficar melhor como? Através dessa busca constante de conhecimento. Mas só sustenta quem transforma esse conhecimento em habilidade e posteriormente em método, né? Conhecimento, habilidade, método replicável. É assim que eu faço com que os meus clientes evoluam. Eu pego um negócio, eu pego uma pessoa e eu desenvolvo nela habilidades em cima de conhecimentos que ela tem. E eu crio sistemas, eu transformo em um método que possa ser replicável todos os dias. Faça escolhas estratégicas na hora de pensar esse conhecimento, desse celeiro tão grande que tem de coisas a serem estudadas. Pratique aquilo que você aprende. Não adianta nada ficar fazendo curso e não praticar no dia a dia. Compartilhe. Né? Tá buscando conhecimento? Divide com os outros. Vai lá e passa para as outras pessoas. É a melhor forma de internalizar um conhecimento é quando você pratica ele, quando você passa a viver ele. E conecte todo esse conhecimento com as suas metas, senão não faz sentido. E de 30 em 30, aprendizado por aprendizado, você constrói uma carreira impossível de ser ignorada. Até o próximo de 30 em 30.